TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania. Olá, caros amigos que agora acompanham a TV Candidez. Estamos iniciando mais um programa Espírita Nova Era, uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. E como já é de conhecimento de todos vocês, o nosso programa tem o objetivo de levar a todos as diretrizes da doutrina espírita, as respostas da vida à luz da doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. Então é sempre um momento de nós fazermos desse encontro uma verdadeira sala de aula. E no dia de hoje, nós vamos trabalhar uma temática muito chamativa e também muito palpitante para todos nós. A loucura, uma nova visão sobre a loucura. E para isso, nós convidamos o nosso companheiro de ideal espírita, que é professor universitário, presidente do Centro Espírita Irmão José Grosso, colaborador dos trabalhos voltados ao movimento espírita de Divinópolis. É com muita alegria que nós recebemos o nosso companheiro Richardson Miranda. Seja bem-vindo, Richardson. Bom dia. Nós vamos iniciar, Richardson, tocando num ponto um tanto quanto delicado nesse tema, falando sobre loucura, né? A visão espírita sobre a loucura, relacionando também com a obsessão. Nós sabemos que as religiões tradicionais, o pensamento religioso tradicional, ele sempre olha o contato com quem já se foi, o contato com espíritos, como manifestações demoníacas. Sim. Na grande parte da visão religiosa é isso. Por outro lado, a ciência oficial, principalmente as ciências voltadas à saúde mental, observam os fenômenos mediúnicos muitas vezes como fatores patológicos, como alucinação, delírio, até esquizofrenia. Como situar a mediunidade nesse fogo cruzado? Uns como manifestação demoníaca, o outro lado como sendo uma patologia, apresentando a mediunidade como um fenômeno natural, né, fruto do aperfeiçoamento dos nossos sentidos. Bom dia, Ives. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Na verdade, se nós formos pegar a concepção da loucura, né, baseada nas crenças religiosas, que vem a dizer que são manifestações demoníacas, nós vamos ver que de todo elas não estão erradas. Se nós buscarmos o termo, né, exato da palavra demônio, que ela vem do grego antigo, que ela vai falar né, que é um gênio. O daimon. O daimon. Então, assim, se é uma inteligência, se é um gênio, então nós somos daimons, né? Nós somos demônios, porque se refere, então, a essa capacidade que ela pode ultrapassar os liames físicos. Então, quando essas outras crenças religiosas, elas colocam que são influências demoníacas, então, propriamente nós pensarmos dentro do delineamento espírita, o qual nos traz que nós somos espíritos numa condição transitória, ou seja, encarnados, e ao desencarnarmos, nossa, essa inteligência, esse gênio, ele continua atuando, né? Ele somente estará despido deste corpo físico, e assim como nós estabelecemos relações uns com os outros enquanto estamos aqui encarnados, enquanto desencarnados também esse intercâmbio ainda acontece. Sim. Então, de uma certa forma, a compreensão deles não está errada, que realmente sim, podem haver situações que há essa influenciação extracorpórea. Só que nós temos que pegar a luz das obras que nos dizem que isso é o estado do nível evolutivo desse indivíduo.
né, desse espírito. Que essa condição, então, ela não é definitiva como um ser maléfico que foi criado e condenado a essa condição. Não. É um ser que pode estar nesse nível aí, ou voltado para o mal, ou voltado para o bem. E, dentro das nossas semelhanças, das nossas afinidades, eles, então, atuarem, né, e terem essa relação aí com alguns processos mentais. O outro ponto, quando nós falamos da medicina em si, eu já digo que já avançou bastante, porque desde 1998, a Organização Mundial de Saúde, ela muda a concepção do que é saúde. Porque anteriormente a saúde ela era entendida como um quadro de bem-estar biológico, psicológico e social, somente. A partir de 1998, eles incluem, então, falam que a saúde, né, a Organização Mundial de Saúde, o termo de saúde, então, eles vão colocar como um quadro de bem-estar biológico, psicológico, social e espiritual. E aí começam realmente a haver a compreensão de que também os problemas espirituais, eles podem interferir no andamento do nosso, né, dessa interação entre o nosso biológico, psicológico, social, e aí entra o espiritual. Aí, nesse sentido, a Classificação Internacional das Doenças, que é a CID, que a medicina utiliza para diagnosticar as doenças, né, que é um glossário padronizado, ele vai incluir, então, a partir deste momento, no seu glossário, no item F44.3, como um problema de saúde, os transes e possessão. Então, aí nós vamos ter nos registros, a própria medicina já assumindo já a identidade, né, desse problema que pode acontecer. Sim. Mas aí nós temos um avanço muito grande no sentido de que vai ser colocado como transe e possessão, ou seja, o primeiro momento que aí oficialmente se reconhece que algo acontece fora do corpo físico, algo que pode interferir no biológico, na manifestação, no andamento desse corpo físico, né? Então, quando fala F44.3, aí vai trazer para a gente transe e possessão. Só que não vai colocar mais como uma doença mental, mas um outro estado, né? Vai ser desassociada. E o mais bacana é que quando nós vamos olhar esse diagnóstico, ele vai ser colocado como um estado de perda transitória da identidade, porém mantendo a consciência do ambiente. Sim. É o que é a mediunidade. Que é a mediunidade. Então, nós vemos que já houve uma aproximação, porque antes a medicina, ela seguia numa linha, né, e a questão espiritual na outra. E nós sabemos que uma não desassocia-se da outra. Elas se complementam. O que fazia essa separação talvez fosse o materialismo da ciência, porque a ciência em si não é materialismo. Né? Então, nós já ocorreram essas aproximações que nós vemos que está caminhando, então, para ver essa fusão. Então, a partir de 1998, quando a própria Organização Mundial da Saúde, ela fala, olha, não, a saúde, então, ela tem que ser incluída também as questões espirituais. Né? E aí eu acho interessante também que tem o DSM-4, né, que é o Manual Estatístico das Doenças Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, que ela começa a colocar também assim, que não pode ser colocado como patológico, né, de perda temporária da identidade do indivíduo, né, mas que há a manutenção da consciência e do ambiente associados a cultos e eventos religiosos. Sim. Isso não pode ser tido como doença mais. Então a gente começa a ter uma despatologização da questão mediúnica. Né? Então nós avançamos. Então acho assim, o fogo cruzado aí até, acho que ela vai abrandando. Já dando uma amenizada. Até o próprio termo loucura parece que não se usa mais, né? Já ficou um pouco pejorativo, né? Esses termos, né? A alienação, a loucura, que se define então aí, elas acabam
selando os indivíduos, Sim, né? Estereotipando eles. Isso. Então, a gente pode estar utilizando mais aí os indivíduos que são portadores, né, de um transtorno mental. Sim, porque, uma distonia, né? Que aí a gente vê que também podem haver situações, mesmo tratando do biológico, que Sim. elas podem ser reversíveis. Sim, Richardson, a gente tem na mediunidade, a gente sabe que nem toda influência ela é positiva. Daí surgem as obsessões espirituais, que não são necessariamente doenças mentais, problemas psíquicos, né? Apesar de poderem se relacionar. Você poderia esclarecer um pouco a gente sobre isso? Porque uma coisa é o sujeito que ele tem um problema patológico a nível psíquico, outra coisa é um doente mental, outra coisa é a pessoa passando por um estado de transição da obsessão, né, que na verdade é transitório. Sim, O problema mental também é transitório. Exato. Primeiramente, né, e até à luz do Espiritismo, nós temos que entender que o que pode ser, então, a manifestação das doenças mentais. Nós também não podemos ficar fanáticos, né, na concepção espiritualista, quanto a dizer que todas as doenças mentais são de base espiritual, tá? Porque nós vamos ter, sim, a doença mental que ela é gerada a partir de um mau funcionamento biológico. Né? O indivíduo pode ter malformações ali a nível dos seus, no nível do seu sistema nervoso, das transmissões neurológicas, né? Dos fatores, dos neurotransmissores, dos neuroreceptores, ou seja, a matéria, ela apresenta, sim, um déficit, né? Ela apresenta um problema que isso vai resultar no mau funcionamento mental. Sim. Não tem nada a ver com o espírito aí. E às vezes até chega na casa espírita achando que é uma influência espiritual. Exato. E se tiver mal orientado aquele centro. Exato. Aí nós temos que pensar o seguinte: primeiro nós temos esse grupo de indivíduos, sim, que é a própria parte biológica mesmo. Às vezes, né, pode estar associada a problemas da gestação, de malformação do bebê, várias outras questões de doenças, né, que foram acometidas, que afetaram o nível neurológico, biológico e que vão resultar nesse mau funcionamento psíquico. É uma das bases. E aí nós vamos ver a outra que, sim, temos indivíduos que podem padecer de quadros obsessivos, né, de influências espirituais que perturbam o funcionamento da matéria. Sim. Tá? E aí nós vamos começar a desassociar esses grupos. E temos um terceiro grupo, que são os indivíduos que têm um problema biológico, né, que afeta a matéria, e isso ela vai funcionar com uma certa dificuldade, com uma certa deficiência, que resulta no mau funcionamento mental, e além disso, associado ainda tem uma influência espiritual. Porque a vibração, o nível energético, exatamente, né, a sintonia. Então nós temos esses três grupos. Sim. E aí a gente aprofundando ainda mais, né, na doutrina espírita, nós vamos até entender algumas questões à luz das questões reencarnacionistas, que são até esse indivíduo que pode ter um problema biológico que leva a um mau funcionamento mental, isso pode ser resultado, sim, de reencarnações passadas, que os desvios, os erros que esse indivíduo incorreu, podem ter afetado o seu perispírito e, ao reencarnar, esse perispírito com essa mácula espiritual, sim, faz com que a própria matéria ela se forme já com essas deficiências materiais. Ah, sim. Né? Olha que interessante. Até para a questão biológica em si, a doutrina espírita nos traz essas explicações. E já não, tem o outro indivíduo que não tem os problemas biológicos, mas, ora, ele apresenta uma perturbação mental em detrimento de influências exteriores, que podem ser os casos das mediunidades, né, em desequilíbrio, sim, que o indivíduo não tem a percepção, que não tem educação mediúnica, tudo. Mas o Espiritismo, então, vem a explicar e a dizer, nós, então, temos os casos que vão ser trabalhados com a medicina que vai tratar, sim, porque já né? atingiu o porque físico, é biológico, né? Então temos que ter a medicina terreno trabalhando. Aham. Temos os casos, então, que aí nós podemos falar da medicina espiritual trabalhando. Então, o ideal é que sejam associados, né? Um tratamento não dispensa o outro, não, né? Um não dispensa o outro, os dois se complementam. E agora é um ponto fundamental, porque
às vezes na casa espírita, o dirigente, ó, aquele que vai receber a pessoa com alguma perturbação, ele tem que ter um discernimento muito grande para poder fazer não um diagnóstico assim preciso, mas para ter aquela visão pautada no bom senso, para não jogar tudo para o lado espiritual, né? E para poder tá fazendo uma identificação do problema mais exato, a fim de que muitas vezes não incorra em erro de estar chamando um problema para si que você não vai ter meios de resolvê-lo, né? Pode sim atenuá-los, porque o tratamento espiritual ele sempre soma, já que o problema mental e a obsessão sempre estão, de certa forma, vinculados. Mas o tratamento espiritual não dispensa um tratamento médico. Não, porque nós temos que pensar que quem trata a matéria é a medicina terrena. Sim. Ela que vai utilizar dos recursos, que é a própria, né, inteligência, que é um estado aí de um nosso, né, nível evolutivo que nos permite hoje utilizar das próprias substâncias que a natureza nos traz para dar uma adequação, né, através da psicofarmacologia ao funcionamento do corpo físico. Nós temos que trabalhar nessa esfera. Sim. E associado a ela também nós temos que trabalhar a esfera espiritual. Então temos que, né, saber que uma coisa complementa a outra. Sim. E que as casas espíritas elas têm a missão de acolher, né, de cuidar, mas elas não podem, é o que eu disse anteriormente, entrarem nesse fanatismo espiritual. Sim. Né, achar que tudo é de base espiritual, que não é. Sim. Né? Nós temos sim os casos que envolvem a matéria, então nós precisamos dos recursos que tratam a matéria. Que tratam a matéria. E você já meio que respondeu para a gente uma próxima pergunta que ia mais ou menos nessa direção, que você, quando você se refere a um passado, a ser espiado nessa existência, que muitas vezes traz predisposições genéticas, até mesmo genética, a desenvolver determinados problemas, eu gostaria de um esclarecimento nesse sentido, porque às vezes o problema mental e a obsessão espiritual, elas podem ser de origem expiatórias, ou seja, o indivíduo ele já reencarna com aquela predisposição. Mas podem também ser, vamos dizer assim, construídas no hoje pelo indivíduo. Ele pode correr atrás a partir de agora em construir uma obsessão espiritual ou vir a construir um problema mental grave? Sim, primeiramente nós temos que entender, né, que o processo de auto-obsessão, né, aquilo que eu gero, aquilo que eu faço para mim mesmo. Então, primeiramente, nós temos que pensar que qualquer processo de desequilíbrio mental, ele começa a partir de nós, com nós mesmos, né? Então, nós podemos dizer até que se trata aí, primeiramente, de um estado de auto-obsessão, né, que pode ser leve, moderado ou grave. Então, que nós vamos levando a esse desequilíbrio. E a outra questão é pensarmos que mesmo que haja um processo obsessivo, ou seja, a influência, né, de uma inteligência exterior, ou seja, de um espírito, né, que possa estar ali atuando sobre mim, que pode ser encarnado ou desencarnado, né, porque nós sabemos que eu posso obsediar o encarnado, ou o encarnado pode me obsediar, ou eu posso obsediar um desencarnado, ou um desencarnado me obsediar. Isso só acontece porque eu tenho campo para isso, né? Porque nós ficamos muito nessa questão de temos como bode expiatório os processos obsessivos para os nossos problemas. Então, nós temos que lembrar que os processos obsessivos eles ocorrem somente quando eu tenho campo para aquilo. São oportunistas, na verdade. Semelhante atrai semelhante. Não é? Então, sim. O adoecimento mental, nós temos que sempre refletir que ele, primariamente, ele começa conosco mesmo. Ou seja, num processo de auto-obsessão de nós com nós mesmos. Aí sim, nós temos que ver como que andam os nossos pensamentos, né? Como que anda a nossa saúde mental neste momento. Porque sim, nós podemos ter questões agora que são ainda resultados de decisões, de condutas passadas, mas nós não podemos esquecer que o amanhã
será o resultado das nossas decisões, das nossas condutas hoje, né? Então, nós temos sempre que fazer esse balanço. O que eu estou proporcionando, o que eu estou entrando em desequilíbrio que vá fazer com que dê este campo para terem essas interações. É um plantio, né? Exatamente. E eu começar a ter essa responsabilização, né? E aí eu até falo sempre assim, que nós vemos aí, depressão, excesso de passado, estresse, excesso de presente, ansiedade, excesso de futuro, né? Então, são as bases para o desequilíbrio mental. Sim. Né? Então, assim, sim, é muito importante. A gente até fala muito, né, nos trabalhos na Casa Espírita que, olha, se nós estamos resgatando, se nós estamos passando por provas, expiações agora, ótimo, vamos, né, encarar, abraçar isso aí com afinco. Só que nós vamos lembrar que, ao mesmo tempo que nós estamos colhendo os frutos de ontem, nós temos que começar a plantar hoje bons frutos para colher amanhã. Senão, nunca a tempestade termina. Né? E nós vamos dando a continuidade. Ficar aí. amassando barro, como se diz no popular. Uhum. Richardson, existem hospitais assim voltados ao tratamento tanto espiritual como também físico? Porque o hospital de tratamento espiritual é o centro espírita, né? É o principal. Sim. Nós já temos, sim, nós temos uma grande referência que é o Hospital André Luiz, em Belo Horizonte, bem próximo nosso aqui, né? Sim. Que ele trabalha nesse sentido, né? Que nós falamos, que é trabalhar a parte biológica, né? Essas interferências que podem ocorrer e associar também a parte espiritual. Então, nós temos trabalhos belíssimos já, né, na esfera médica, que já estão avançando aí. E aí eu cito como exemplo o próprio Hospital André Luiz, em Belo Horizonte, que é espírita, né, que trabalha com a doutrinação, trabalha com a desobsessão, trabalha, então, já tentando fazer essa interlocução, né, da ciência médica com a ciência espiritual. Richardson, e eu queria te perguntar, uma vez estabelecida a obsessão, qual que é o tratamento a ser adotado a fim de que possa haver a recuperação do enfermo, vamos dizer assim? Porque o obsediado, na verdade, é o enfermo, né? Exato. Olha, primeiramente é o que nós já estamos falando, né? Nós temos que, primeiro, verificar, né, a parte funcional biológica, né? Porque esse corpo físico é o carro que está nos transportando aqui. Então, nós temos que ver como anda o funcionamento desse veículo físico e o que pode ser feito para melhorar a qualidade desse veículo físico. Se nós temos algum problema, vamos buscar a medicina terrena para poder ver se com medicações, com psicoterapias, com outros tratamentos, se a gente pode proporcionar esse reequilíbrio. E em segundo, nós temos aí o nosso tratamento espiritual. Sim. Tá? Buscar as questões do espírito e tentar começar a trabalhar a reforma íntima, a edificação, porque uma coisa não se desassocia da outra. Sim. O passe também, são recursos, a água magnetizada, as palestras públicas. As palestras públicas, que a gente está fazendo a autoeducação. Uma forma de desvincular o pensamento, porque a obsessão a gente sabe que é uma conexão de pensamentos, né? Sim. E que estão, vamos dizer assim, vibrando naquela mesma sintonia. Você mesmo falou semelhantes. Exato. Então, para quebrar essa semelhança, um precisa sair fora da jogada. Precisa. E eu falo sempre a gente se preocupar muito com o nosso alimento mental. Sim. Porque nós hoje estamos até avançando, preocupados com o nosso alimento material, né? Se isso tem muitas gorduras, como se isso tem muito carboidratos, vai desequilibrar a minha saúde física. Mas nós não temos nos preocupado com a nossa saúde mental, que leva a esse desequilíbrio espiritual, né? Nós não preocupamos com que o que nós estamos assistindo, o que nós estamos lendo, o que nós estamos ouvindo. Isso tudo é o alimento mental, que vai resultar depois na questão da nossa condição espiritual também, vibracional, né? E nesse desequilíbrio que acontece, né? Nesse inteirinho aí do biológico, do psíquico e do espiritual. Com certeza. Richardson, nós gostaríamos muito de agradecer a sua presença. Tá? O nosso diálogo foi muito esclarecedor. Gostaríamos também de agradecer a todos os nossos telespectadores pela paciência, pela audiência. Lembrando ainda que na próxima terça estaremos aqui refletindo sobre outros assuntos
sempre visando levar até você maiores esclarecimentos. Desde já, desejamos muita paz e até a próxima.